Oi, pessoal, boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe a todos. Sejam bem-vindos, um grande abraço. O pessoal está chegando, né? Um abraço, Maria Ângela, Zita Maria, Gil, Dorigan, Dorinha Pereira, Maria Gomes, Fátima Dida, Helena Maria, Fábio José, Delci Tsukamoto, Regina Souza, Yatiara Romão, boa noite. Verônica Maria, Sidney Gonçalves, Dileta Nascimento, Darlene Brito, Conceição Dias, Wilson Romero, Adair Alves, boa noite. Diona Souza, boa noite. Gisele, deixa eu ver aqui. Gisele Carina, boa noite. Silvânia Souza, Cida Gomes. Então vamos lá, né, pessoal? Boa noite a todos, tá? Um grande abraço. Na impossibilidade de darmos um abraço pessoalmente, sintam-se abraçados aí virtualmente. Vamos começar, vamos fazer a prece, né? Convidando a todos os nossos queridos amigos para fecharmos os olhos, mentalizarmos Jesus, imaginarmos que de seu ser radiante partem energias curativas, fluidos vigorosos do seu campo áurico, dos seus centros energéticos, que chegam até nós, que nos envolvem como um jato de luz benéfico, positivo, harmonioso, intenso, que chega até o nosso coração, a nossa mente, o nosso cérebro, todos os centros energéticos, todas as células do nosso corpo espiritual, todos os campos energéticos que nos caracterizam, limpando-nos das energias deletérias que trazemos do dia a dia, limpando os nossos sentimentos, as nossas emoções que nos façam mal, que vão saindo de nós, nós vamos alijando do nosso coração, da nossa mente, vamos jogando fora tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não faz parte do que a gente deseja de saudável, de positivo. E essa luz que parte do nosso Mestre Jesus vai como que espargindo essas energias que estavam impregnadas em nós, vai limpando o nosso campo vibratório, harmonizando com seu amor, ativando os centros energéticos e nos fazendo brilhar a nossa luz. Obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos de mais uma noite, que a hora se inicia, de estudos, de reflexões, de harmonização, de melhoria, de transformação da nossa vontade, da nossa decisão, para que nós possamos a cada dia estarmos mais resolutos na prática do bem e no fugirmos ao mal, nos desligarmos, nos libertarmos do mal, através do discernimento, da compreensão e da decisão pela mudança. Abençoa todos os lares, todos os irmãos encarnados e desencarnados, que estão próximos ou distantes, no Brasil ou fora dele, mas que estão neste momento sob a luz deste estudo e da tua presença, Senhor. Que o teu amor nos envolva e envolva todos os nomes que estão sendo colocados na área de texto. Que todos sejam abençoados. Obrigado por tudo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos que estão chegando. Alexandre Xavier de Camargo, falando aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites, né? De segunda, terça, quinta e sexta às 20 horas. E nas quartas-feiras, às 9 horas da manhã,
bom? Sempre um estudo diferente, né? Todo dia da semana a gente faz um estudo diferente, um estudo doutrinário, que não pretende ser apenas um estudo, mas também um momento terapêutico, né? Em que a gente aproveita do conhecimento espírita para buscarmos soluções, né, para as nossas dificuldades, soluções positivas que nos ajudem a viver melhor. Então vamos lá, né? Todas as segundas a gente está com o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que são questões e respostas que Allan Kardec fez e os espíritos responderam, né? Um livro de 1857, em França, né? Paris. E nós estamos no capítulo 10, né? Das ocupações e missões dos espíritos, questão 574A, né? Essa é a parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Capítulo 10 das ocupações e missões dos espíritos. Pergunta 574A, né? Então vamos lá, pergunta 574A. Aqui Allan Kardec ele tinha perguntado antes, né, qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis, né? Porque os espíritos disseram anteriormente, né, que todas as pessoas têm uma missão, né? É, todos nós temos tarefas mais ou menos amplas, mais ou menos difíceis, complexas, mais ou menos importantes, dependendo da amplitude do trabalho, né? É normal, as profissões, os encargos. Mesmo em casa, né? Na família, temos as nossas missões também. A gente reencarna com a missão de ser pai, de ser mãe, né? Tio, avô, primo, ajudar determinadas pessoas, amparar o ambiente familiar, mas não apenas dentro da família, né? Nós temos várias missões, tanto na Terra, né, aqui encarnados, quanto no plano espiritual, né? Os espíritos têm uma infinidade de possíveis missões que eles vão recebendo, ou que eles vão pedindo, ou que vão aceitando conforme as necessidades que vão surgindo e conforme a capacidade que eles têm, né? É dada essas missões aos espíritos mais preparados, aos espíritos que estejam com melhores condições, com capacidade de realizarem certas missões. Podemos cair, né? Podemos errar. A gente viu lá no, a gente tem visto nos mensageiros que a gente faz nas terças-feiras, né? Pessoas que vieram com a missão, né? Várias pessoas que vieram com a missão aqui na Terra de trabalhar na mediunidade, de trabalhar na doutrinação, né? No espiritismo, na caridade e não conseguiram fazer em parte ou até na totalidade, não conseguiram realizar suas missões, né? Então, todos nós temos determinadas. E aí deu margem, né, para Allan Kardec perguntar, né, mas é, pois que lhes era facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria, né? Porque ficou claro ali na pergunta anterior, né, que porque Allan Kardec perguntou qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis, né? Já que todos teríamos uma missão, qual seria a missão das pessoas que se voluntariam a ser inúteis, né? Então, que missão é essa, né, que foi dada, né? A pessoa recebe a missão de ser inútil, né? É isso que Allan Kardec e os espíritos disseram que se a pessoa faz isso, ela faz por escolha própria e é uma infelicidade, né? A pessoa que se voluntaria a não fazer nada de útil, passa a vida em brancas nuvens, né? É uma situação lamentável, né? É isso que os espíritos disseram aqui, né? Pois que lhes era facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Né? Que é a pergunta que nós vamos começar hoje aqui, 574A, que é a subpergunta, né? Pois que lhes era facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria?
Por quê, pessoal? O que vocês acham? Né? Porque dizem que a gente, antes de reencarnar, a gente participa de algumas escolhas, a gente faz algumas escolhas, o que que a gente quer fazer na Terra, o que que a gente, né? Não é bem assim, tem muito de lenda nisso, né? Porque os espíritos que têm a capacidade de escolher, de fato, certas características da sua encarnação futura são aqueles que já alcançaram um nível de discernimento, um nível de clareza tal, que lhes é facultada mesmo a escolha alguns elementos, alguns fatores da sua existência. Mas os demais, os que não alcançaram esse nível, eles não participam praticamente das escolhas. Os espíritos superiores é que escolhem por eles. Eles podem, sim, num dramas de consciência, pedirem, eu preciso, por favor, passar por determinada prova, porque eu errei muito, né, em determinada área, e eu quero muito me refazer naquele aspecto, né? Então eu peço uma prova específica naquela área, né? Qualquer área que seja, afetiva, orgânica, sexual, né? É, profissional, financeira, né? Então, pode pedir por uma questão de consciência, e os espíritos podem acatar ou não, né, aos pedidos que ele faz, mas a maioria daqueles que não têm ainda muito discernimento, não tem muita evolução, a encarnação é programada para eles, né? Mas pelos espíritos amigos que sabem melhor das necessidades dele, né? De todos nós, né? Então, pois que lhes era facultada a escolha, e a gente já viu que não é exatamente assim, né? Por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria, né? O que que vocês acham, pessoal? Essa escolha, na verdade, é uma escolha de cada instante, né? Aqui a gente não pode pensar só numa escolha, uma escolha assim, lá no plano espiritual, como é que vai ser minha encarnação, né? A gente já falou um pouco sobre isso. Não dá para a gente pensar muito nisso agora aqui. A pessoa que se voluntaria a ser inútil, ela faz essa escolha a cada dia, né? A cada instante que ela pode fazer alguma coisa útil, resolve não fazer nada, né? Então, vamos ver a resposta aqui, né? Entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam, né? Quer dizer, tanto na matéria quanto no plano espiritual, há pessoas preguiçosas, né? Que recuam diante de uma vida laboriosa, diante de uma vida de labor. Diante da expectativa de trabalho, de muito trabalho, às vezes a pessoa, opa, né? Ela recua, né? É muito comum na Terra a gente fazer isso, né, Bárbara? A Bárbara colocou, conheço esses, né? Assusta, né? Muito trabalho assusta. Então, a preguiça é um dos grandes males a serem combatidos por nós, né? Se o nosso grande problema é autodesenvolvimento, a grande questão nossa é autodesenvolvimento, pessoal, né? Evolução, desenvolvimento de potenciais, preencher os vazios, acender nossa luz, adquirir conhecimento, adquirir vivência, adquirir segurança, adquirir amor, né? Exercitar o amor, acender nossa luz, tudo isso precisa de trabalho, né? Tudo isso precisa de esforço. Então a preguiça, ela entra aí como um grande antagonista ao nosso crescimento, nos fazendo permanecer do jeito que somos. O tempo vai passando, as pessoas vão melhorando e a gente
Se a gente for muito preguiçoso, se a gente se mantiver muito nessa postura, a gente vai perdendo oportunidades, não vai se desenvolvendo, né? E aí continua sofrendo os vazios que deveriam ser preenchidos. Continua sofrendo as inseguranças que deveriam ser desfeitas. Continua sofrendo a falta de experiência, a falta de vivência, a falta de conhecimento, a falta de amor, é uma fartura, né? É farta tudo, né? Farta tudo. Continua mantendo as fartas todas, né? As farturas. Falta isso, falta aquilo, falta. Que só vai ser desfeita, né? Esses vazios só serão desfeitos com trabalho, com autotrabalho, com identificação do self, com desenvolvimento do self, né? Identificação do espírito em nós, né? E desenvolvimento desse espírito em nós através da atitude amorosa, né, pessoal? Certo? Faz sentido para vocês? É? Então, é esforço, é decisão, é fortalecer a vontade. Ninguém pede que alguma coisa superior à nossa capacidade, superior à nossa força, superior. Não. O que pede é apenas boa vontade de cada um de nós. O que se pede é isso, é boa vontade. É boa vontade, né? Vontade positiva. Um pouquinho cada dia, um pouquinho cada dia, um passinho cada dia. Isso ao longo do tempo vai fazendo toda a diferença. Não é? A gente não vai aqui estudando um trechinho cada dia. Quem olha e fala, ah, meu Deus do céu, Alexandre, tá demorando muito, a gente não saiu da primeira página, né? Mas calma, perseverança, paciência aqui com o Alexandre. Vamos devagar. A gente vai digerindo, mas olha, nós já estamos na pergunta. Nós já estamos na pergunta. Cadê aqui? 574 já. Quem diria, né? O livro tem 1019 questões, nós já estamos na metade do livro já. Você vê que coisa, né? Interessante. Quantos livros a gente já estudou aqui? Desde que a gente está junto, vocês muitos vieram aqui na época da pandemia, outros já estudam com a gente há muitos anos, né? E está sempre chegando gente, não é? Quantos livros? Só nesses 2 últimos anos, 3 últimos anos aí, quantos livros a gente fez aqui? Fizemos um monte de livros já. Não é um pouquinho cada dia? Não é um pouquinho cada dia? É um pouquinho cada dia. Mas veja como é que a constância dá resultado. Vocês vejam como é que vocês enxergam o resultado da constância. É isso. Aquela gotinha, né, Ítala? Vai pingando, e vai somando. É isso que faz a diferença. Não é querer muito todo dia. Não é querer 10% todo dia. É 0,5%, é 1% todo dia, né? Ou menos que isso. Mas é, todo dia ali, todo dia se esforçando. Gota a gota, né? É aquele remédio homeopático que vão tomando aí. Todos nós, né? Então, entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam, né? Porque Deus é perfeito, ele sabe que somente movidos pelo nosso desejo, pela nossa vontade, e é algo que nós temos que aprender, é que nós vamos crescer, né? Então não dá para obrigar, né, a pessoa a querer quando ela não quer. Isso é um despertar de cada um, né? Aí continuam os espíritos. Mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes da inutilidade a que se votaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido, tá vendo? Então a pessoa, ela sempre chega uma hora que desperta a consciência, fala, puxa vida, não, tá errado, eu sei que tá errado e eu quero mudar. E a partir de agora vai ser diferente, porque eu percebo que minha vida desse jeito não dá, né? Não tem condição, desse jeito não dá. Então eu preciso mudar, né? Eu preciso mudar. E aí a pessoa realmente, quando ela decide isso, e somente quando ela decide isso,
é que ela começa de fato a investir na mudança. Aí a mudança começa a ocorrer. Aí a mudança ocorre. Às vezes até que isso ocorre, essa faísca e ocorra, vai tempo, vai séculos aí, né? Mas quando a pessoa resolve de fato, aí a coisa anda, tá? Então, se ela teve vidas que foram vidas perdidas, em uma porção de coisas que não acrescentaram, que distraíram das metas reais, verdadeiras, aí chega uma hora, sempre chega uma hora que ela vai pedir vidas de sacrifício, vidas de renúncia, vidas de trabalho, vidas de dedicação e vai acabar cumprindo isso aí, né? Chega uma hora que ela vai acabar cumprindo. Que seja essa nossa vida atual, que seja essa vida que a gente, né? A gente se dedique, que a gente se esforce, que a gente renuncie àquilo que não ajuda, aquilo que dentro de nós, né? Aquilo que não está nos ajudando, que a gente se alige, né? Daqueles pesos inúteis e partamos resolutos, né? Pegamos no arado e não olhemos para trás. Certo, pessoal? Ok? Aí continua para terminar, né, a resposta dos espíritos aqui. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade, né? Então, é tipo as histórias lá dos mensageiros que a gente tinha falado, né? Então, o pessoal veio preparado, escolheu, os espíritos ajudaram, treinamento, amparo na reencarnação, família que ajudou, tudo, né? Ajudou a participar do espiritismo. E aí a pessoa escorrega em certos problemas íntimos dela, se desvia, né? E acaba deixando de cumprir com aquela programação que ela mesma estabeleceu com a ajuda dos bons espíritos, né? Certo? A culpa não é dos espíritos, né? Eles têm uma parcela de responsabilidade quando nos induzem, quando nos sugerem algo negativo. Eles têm a parcela deles de responsabilidade. Agora, nós temos a nossa quando aceitamos as induções do mal, quando aceitamos as sugestões do mal, certo? Tá? Então, o espírito que influencia as pessoas para o mal, para a ociosidade, né, para a preguiça, e quaisquer defeitos da alma, ele é responsável também pelo que ele faz, né, pela ação negativa que ele tem. Mas eu também sou, e principalmente por aceitar as induções do mal, as sugestões da preguiça, da vaidade, do orgulho e de todas as demais. Ok, pessoal? Tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Certo? Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui. A próxima questão, que é meio longa aqui, né? A pergunta aqui ela já tem duas partes, né? Vamos lá. Pergunta 575 de Allan Kardec aos Espíritos. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal, né? Pergunta de Kardec. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Aqui no Allan Kardec está dizendo, né, que o termo missão geralmente está associado na nossa mente a um esquecimento de si para um bem mais coletivo, mais amplo, menos pessoal, né? E aqui os espíritos deram a entender uma coisa assim, todo mundo tem sua missão, todo mundo tem
Tem missões menores, missões maiores, tal, mas todos temos, né? Missões, né? Então, na nossa vida particular, tal, assim como na vida coletiva, né? Então, o Allan Kardec está tentando entender melhor, né? Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão, né? Aí, no caso, quando essa missão é realmente de um caráter maior, né? Menos pessoal, mais coletivo, vão pensar, né? É, então, aqui o Allan Kardec fala no começo que as ocupações mais comuns, que que vocês chamaram de missões, né? Nos parece mais deveres do que missões, propriamente dito, né? Então, o dever do pai cuidar do filho, né? A da esposa zelar pelo marido, e o marido da esposa, né? Esse tipo de coisa, né? Trabalhar para ganhar o sustento, né? O Allan Kardec está dizendo, ó, essas ocupações mais comuns nos parecem deveres ao invés de missões, né? Então ele está tentando entender da opinião dos espíritos a respeito do que seriam as missões de fato de um caráter mais amplo, mais elevado, mais menos pessoal, né? Vamos pensar o Chico Xavier, né? O Chico é sempre o nosso exemplo aqui, né? Jesus, né? Essas missões, né? Francisco de Assis, né? Então, deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Aí eu coloquei a coisa lá em cima, né? Eu falei de Chico, Jesus. Também não precisa tanto, né? Vamos lá. O que os espíritos vão dizer aqui, né? Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes, né? Então, essas missões que seriam, a princípio, realmente essas pessoas que vêm com uma tarefa muito importante, uma tarefa ampla, menos pessoal, mais coletiva, né? De um impacto maior sobre a vida de muitos, né? Como é que a gente reconhece? Aí os espíritos respondem: pelas grandes coisas que opera, né? Pelas grandes coisas que opera. Então, nesse sentido do termo missão, ó, fulano veio com uma missão importante. A gente percebe isso, a gente detecta isso pelas grandes coisas que opera. Pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Pela árvore você conhece os frutos, né? Ok? Então, uma árvore má não pode dar frutos bons, uma árvore boa não pode dar maus, né? Então a gente lembra de Jesus aqui, né? Então, a pessoa que vai obtendo, lógico, a gente viu que tem pessoas que vêm com a missão até que teria um impacto considerável, né? Teria uma ajuda grande da espiritualidade para desenvolver um trabalho importante e a pessoa escorrega, se desvia, né? Recua, pode acontecer, pode. Mas e as pessoas que estão conseguindo realizar suas missões? Como é que a gente detecta? Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Então você vê as pessoas se aproximando e é, sendo ajudadas, vamos dizer assim, melhorando, né? Suas vidas melhorando. Tá? Então aí você vai detectando que uma missão está sendo executada, né? Pelas coisas que opera. Certo, pessoal? Ok? Então vamos lá. Pergunta 576, né? Foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Né? Foram predestinados a isso, quer dizer, já havia uma predestinação, já havia uma programação, planejamento, expectativa, né? Já estava fadado a isso, já, né? Tudo levaria a isso.
Foram predestinados a isso antes de nascerem, no plano espiritual, os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento, né? O que vocês acham, né? São pessoas que vieram já predestinadas, né? Vocês estão dizendo que sim, né? Com certeza, né, Lucy? Ok, não é? Foram predestinados a isso. A predestinação dá a impressão de uma coisa meio mágica, assim, né? A pessoa predestinada, né? Dá a impressão que saiu do nada, né? Dá a impressão que tum, apareceu no contexto lá e arrasou, né? Mas por trás desse termo predestinado tem tanta coisa, tem tanta história, tem tanto trabalho, tem tanta luta já de outras encarnações, inclusive entre as encarnações, né? Tantas decisões importantes, tantas renúncias, tanta coisa, né? Que é fácil a gente falar, a pessoa é um predestinado, né? Era o destino, é bonito falar isso, né? Mas não sabe o tamanho do pepino, né? O tamanho do abacaxi que teve que descascar, né? Mas vamos lá. Foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento, né? Vamos lá. Algumas vezes assim é, quase sempre, porém, o ignoram. Então, vamos entender com calma a resposta aqui, né? Porque é importante. Algumas vezes assim é, né? São pessoas que vieram com toda uma bagagem lá, toda uma preparação, que a gente está chamando, que Allan Kardec chamou de predestinação, como se o destino estivesse já predeterminado, mas não é bem assim, né? Quando a gente fala de destino dentro do espiritismo, né? É uma preparação, né? Preparação, né? É uma preparação, né? Não é uma predestinação, né? Porque dá a impressão que o destino já está fixado, né? E nós sabemos que são escolhas todos os dias, né? São escolhas que são feitas antes de reencarnar e são reafirmadas a cada instante, né? Todos os dias, durante décadas, durante anos, para que se cumpra aquilo que foi planejado, aquilo que foi programado. Quase, porém, o ignoram. Desculpa, quase, porém. Quase sempre, porém, o ignoram. Quase sempre, porém, o ignoram, né? Por quê? Porque a pessoa faz aquilo com naturalidade. Ela faz o bem, ela faz o que ela veio fazer, né? Por conquista realizada, por esforço empreendido, por dedicação, por habilidades conquistadas, né? Mas ela consegue fazer porque é natural nela. Ela desenvolveu justamente com esforço, com boa vontade, né? Planejou, se preparou, recebeu uma missão, veio na Terra e vai a cada dia fazendo aquilo que sente que tem que fazer, né? Então não é que o destino estava fixado, né? Pré-fixado, predestinado, né? Mas é que a pessoa foi fixando o seu destino, foi estruturando, foi construindo, né, o seu trabalho no dia a dia, né? Então, semeia-se um ato e colherás um hábito, né? Semeia-se um hábito e colherás um caráter. Semeia-se um caráter e colherás um destino. Quer dizer, o destino é o resultado de cada ato que a gente vai tendo, né? Nós podemos mudar os nossos destinos a partir dos atos de cada instante que a gente toma, né? Certo? Ok, pessoal? O José Francisco nasceu virado para a lua. Mas as pessoas que a gente fala, a pessoa nasceu virada para a lua, né? É, a pessoa pode receber, sim, oportunidades diferenciadas, oportunidades que nos parecem sorte, nos parecem, né? Mas que são recursos, são possibilidades variadas que a pessoa recebe e que ela pode usar bem ou mal,
Então, se ela usa bem, ótimo. Se ela usa mal, é ruim, né? Entendeu? Então, ela pode até ter uma certa, né? Havia uma expectativa, né? Pelos recursos, pelas possibilidades que a pessoa recebeu, né? Mas, e que receberia mesmo, fazia parte da programação dela, né? Parece que nasceu virada para a lua, né? Aquela história. Só que ainda vai depender das escolhas de cada dia. Ainda vai depender do modo como a pessoa lida com a vida, com as pessoas, com os próprios recursos variados que recebe, né? Então é uma coisa ainda que é uma decisão de cada dia, né? É uma escolha ainda que ela faz a cada dia. Como viver, né? Viver bem ou viver mal, né? Ou não usar os recursos, né, Simone? Exatamente, né? Exatamente. Então, quase sempre, porém, o ignoram. A pessoa não fica pensando assim, é a minha missão, eu tenho uma missão. Não, a pessoa simplesmente faz aquilo que tem que fazer. Percebe que tem uma necessidade, percebe que tem uma potencialidade, que gosta de fazer tal coisa e vamos fazer, né? Junta a fome com a vontade de comer, né? Então, junta a necessidade com a vontade de fazer o bem, né? Então, não se fica pensando em missão, se tem missão, se não tem missão. O importante é ter esse gosto pelo que faz, é ter esse prazer em fazer o bem, não é? É ter esse prazer em fazer o bem, aprender a servir, aprender a amar, aprender a ensinar, aprender a compartilhar as coisas boas. Isso todo mundo, a gente pode fazer, todo mundo pode fazer, né? Tá? Se a gente nasce num contexto mais difícil, faz parte da nossa prova pessoal, assim como a prova de outros também, que nascem em outros contextos difíceis, faz parte do nosso contexto provacional, né? Então, é dentro de uma sequência histórica da nossa vida enquanto espírito, não é desconectado do meu desenvolvimento enquanto espírito, que sou eterno, né? Vivendo as várias encarnações. Então, tudo dentro do princípio de justiça, só que a justiça divina, né? Que é muito mais ampla, né? Ok, certo? Vamos lá? As palavras nos pegam muito, né? Porque os termos, né? Por isso que às vezes o Allan Kardec questionava certos termos, os espíritos falam assim, olha, as palavras pouco importam, desde que vocês se entendam, vamos dizer assim, né? Às vezes a gente se enrosca nas palavras aí, porque o que a gente quer dizer vocês entendem de forma diferente, né? Mas o importante é vocês se entenderem aí, né? No uso das palavras, né? Porque às vezes as palavras elas complicam um pouco a coisa, né? Aí vamos continuar na resposta aqui, né? Baixando à Terra, né? Quer dizer, reencarnando, né? Colimam um vago objetivo. A gente traz uma lembrança vaga, a gente tem, né, uma intuição vaga quando a gente vai despertando para os afazeres do mundo, para as possibilidades do mundo, né? Ou na infância, ou na juventude, né? Quando vão despertando as motivações, as vocações, né? Os interesses, os desejos, né? Então, isso surge geralmente de uma forma mais vaga, né? Um vago objetivo, né? A gente não tem muita clareza a princípio, né? Com o tempo vai ficando mais claro, né? Algumas coisas vão ficando mais claras. Depois do nascimento e de acordo com as circunstâncias é que suas missões se lhes desenham às vistas, né? Conforme isso que eu estava falando, vai havendo um despertar de vocações, né? De percepções da realidade, a pessoa vai aprendendo com a família, aprendendo com a escola, aprendendo ou a ausência dela, né? Então vão surgindo, vai se desenhando, né? Muitas possibilidades vão se desenhando pelas percepções do que a gente traz, do que a gente quer, do que a gente gosta
e do que a gente vai percebendo do mundo de fora. O que, que o mundo está precisando, o que, que a cidade está precisando, o que, que o bairro está precisando, o que, que a família está precisando. Então a gente vai se encaixando, né? E vai se mostrando para nós certas necessidades, né? Vão se abrindo para nós, ok, pessoal? Né? Vão se desenhando às vistas, né? Deus os impele para a senda, onde devam executar-lhe os desígnios, né? Então é Deus que vai impelindo a gente. Às vezes é uma missão mesmo dentro de casa. Às vezes é uma missão dentro de casa, mas que vai se desenhando uma missão de ajudar a mãe, de ajudar o pai idoso, doente, ou um filho com dificuldades, ou uma esposa também com dificuldades, ou um marido difícil. Eu sei que quase não existe, né, praticamente, mas onde estiver, né, os maridos difíceis, né? Então as mulheres ajudam aí com paciência, elas vão entendendo a missão delas, né, de ajudar com paciência. Os maridos difíceis são raros, viu, pessoal? É raro achar marido. Eu mesmo nunca vi, nunca vi um, né, Maria Lígia? Praticamente é uma raridade. Quase não tem. Dá mais que, dá mais que chuchu em cerca, né? Vamos dizer assim. Ai, ai. As necessidades, né? De homens, mulheres, né? Maridos, esposas, todos nós temos as nossas. É só brincadeira para descontrair um pouco, né? Mas que vão se desenhando, né? Vão se desenhando as missões, né? Necessidade de compreensão, de paciência, de tolerância, de caridade, né? Até onde seja possível, né, pessoal, né? Guardadas as devidas proporções aí, né? Não quer dizer que você tem que ir até as últimas consequências, né? Não é assim, tá? Então, guardadas as devidas proporções, vocês que têm que saber o limite de vocês, né? De cada um de vocês aí, homens e mulheres e demais familiares aí, né? Eu sei que tem muitos dramas que vocês vivem, né? E a gente respeita, né? As escolhas e separações e tudo mais. Isso faz parte, tá? Tem situações que se tornam realmente insustentáveis, né? Tá? Mas, né, daquilo que vai surgindo e mostrando pra gente, né? Vai se desenhando, às vezes numa instituição, num trabalho, né? Aquilo vai se desenhando para você, né? As possibilidades, um trabalho social, assistencial, né? É Deus que os impele para a senda onde devam executar-lhes os desígnios. Então, geralmente, né, quando a gente percebe que tudo vai levando para esse caminho, tudo vai afunilando para esse contexto. Nós temos sempre que fazer essa leitura do contexto, para onde a nossa vida está caminhando, né? Vai aparecendo uma tarefa na mediunidade, mesmo que seja uma tarefa singela, uma tarefa, né, anônima praticamente, mas é uma tarefa importante, porque pode ter a ver com a sua redenção, com a sua melhoria, com assistência àqueles que ligados a nós do passado, né? Não deixa de ser uma missão que a vida vai levando, vai induzindo a gente, vai mostrando caminhos, vai apontando caminhos, não é? Vai trazendo pessoas, orientações, e você vai melhorando quando você busca esse caminho. Então, tudo vai levando para que, né, vai se desenhando e apontando para uma tarefa, ou com as crianças, com a evangelização, né? Ou qualquer outra coisa que a vida vai nos mostrando, certo? Ok? Vamos para a próxima. A próxima.
Pergunta aqui, né? De Kardec, 577. Então, esses caminhos, né, que vão se desenhando, só para a gente concluir, esses caminhos que vão se desenhando, que vão se abrindo, eles têm muita chance de serem justamente aquelas programações feitas anteriormente à reencarnação, no plano espiritual, uma preparação que tenha sido feita, uma expectativa de realização, tá? Muito provavelmente, tá? Então, pergunta 577. Quando um homem faz alguma coisa útil, fala, não é de falar, mas ele faz essa coisa sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido missão não prevista, né? Essa é a pergunta interessante também. Essa é boa, né? Quando a gente faz alguma coisa útil, né? Homens e mulheres aí, fazemos alguma coisa útil. A gente faz sempre em virtude de uma missão que a gente foi investido lá. Fala, Alexandre, você vai fazer tal coisa útil lá. É sempre uma coisa anterior, programada, predestinada, planejada, ou pode acontecer que eu haja recebido uma missão não prevista. Vamos explicar melhor. Ou que eu faça alguma coisa que apareceu uma missão no meio do caminho aí. Alexandre, já que você está fazendo tal coisa, aproveita e faz uma outra. Aproveita e leva isso aqui também. Pode acontecer de surgirem missões outras aí no meio do caminho que não foram previstas. Vocês entenderam? Pode acontecer. Aproveitando a viagem, você já aproveita e faz tal coisa também. Faz essa e aquela outra. Né? Vocês estão dizendo que sim, que pode, missão imprevista, de acordo com as consequências, não é? Estão dizendo que pode. Vamos ver então se pode ou não pode? No meio do caminho. Nem tudo o que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. Né? É lógico, né? Faz sentido, né? Lógico, né? Nem tudo que a gente faça de bom aqui na Terra é porque exatamente aquilo foi planejado, milimetricamente, né? Então, né? Não dá para prever tudo, né? Seria fazer também. Tem coisas que a sua boa vontade achou por bem ajudar também, fazer também, participar também, né? Então, nem tudo é porque estava planejado, predestinado e, né? Tem um espaço aí para uma coisa espontânea, né? Para um improviso, tem espaço para uma porção de coisas aí, né? Faz um bico, né, Mari Santos? É bico. Um trabalhinho à parte, né? Faz um. Ai, vamos ver então, né? A miudade, às vezes, é um instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Então, no meio da encarnação, no meio da jornada, no meio dos trabalhos que a pessoa está executando, ela está bem intuída, está bem inspirada, os bons espíritos estão ali dando assessoria, ajudando. No meio do caminho ocorrem situações que não foram previstas, que não, mas surgiram, porque a vida é assim, a vida é dinâmica. As coisas mudam, as coisas acontecem, as coisas surgem, necessidades novas surgem, coisas que não foram previstas, não é? Então, a miudade, às vezes, quer dizer, muitas vezes, nós podemos ser, se formos, né? Podemos ser instrumentos de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Se a gente estiver bem intencionado, com boa vontade, bem aberto, porque ora bastante, porque mantém os canais de comunicação com o alto sempre abertos, né? Através da inspiração superior, das boas intuições, é mais fácil dos espíritos nos utilizarem para levar, às vezes, o conforto a uma casa. Às vezes, do nada, você tem vontade de parar num certo lugar
E ali naquele lugar justamente você vai se deparar com alguém que está precisando de ajuda, ou de orientação, ou de alguma coisa, né? Ou de mantimentos. Então tudo vai depender dessa relação que a gente tiver com os amigos espirituais, né? A- o contato, essa parceria, essa sintonia que a gente cultivar, porque é um cultivo que a gente vai fazendo, não é uma coisa assim, né? Que também vem pronta e acabou, não, é uma coisa que a ser construída também. Essa sintonia, ela vai sendo construída ao longo do tempo, né? Os espíritos vão vendo que você vai perseverando, que você vai ficando constante no bem. Então, vocês vão estando cada vez mais juntos aí com os espíritos voltados ao bem. Eles vão te ajudando cada vez mais e você vai servindo cada vez mais de instrumentos para eles. Instrumento para o bem, né? Instrumento para o bem. E também não precisa ser um espírito que levou a gente a tal coisa. Nós mesmos, por nós mesmos, a gente pode perceber uma determinada necessidade e nos movermos a ajudar. E podemos até vir a receber ajuda espiritual para ajudar a pessoa. Mas tem ações espontâneas nossas também. Por quê? Porque quando você está voltado ao bem, quando você está pensando no bem, querendo ajudar, sempre surgem situações que você vai se deparar, independente dos espíritos levarem você a isso ou não. São coisas espontâneas, né? Que vão surgindo no dia a dia, tá? É lógico que, é lógico que, a bem da verdade, quando a gente está vindo quando a gente está indo com trigo, os espíritos já estão vindo com o pão pronto já, né? Assim, sendo bem sincero, né? Ai, ai. Quando a gente acha que está abafando, os espíritos estão lá, eles estão já há décadas à nossa frente já. A gente está indo com o trigo e eles estão voltando com o pão pronto já. Então, a gente tem que também lembrar disso, né? Tá? Mas enfim, né? Vamos lá. Continuando a resposta. Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procure então o escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento, né? É uma das possibilidades, uma das infinitas possibilidades, né? O espírito, ele gostaria de ser útil, gostaria de trazer à Terra um livro que ele não trouxe, mas, né, que se ele pudesse, se tivesse a oportunidade, ele mesmo escreveria aqui na Terra, né? Mas aí ele procura alguém que esteja encarnado que perceba o seu pensamento, né? Que consiga compreender a inspiração dele, né? Não precisa nem ser psicografia propriamente. Pode ser uma inspiração mesmo, uma inspiração que ele está inspirando as ideias para a pessoa e a pessoa às vezes nem é espírita, nem mas está lá recebendo aquelas inspirações, né? E escreve lá o livro com as ideias que partiram desse espírito, né? Que queria escrever num livro através de alguém, né? Então, certo? Então isso pode acontecer, né? Então ele vai procurar alguém que possa lhe ajudar nesse sentido aí, tá? Que interprete o seu pensamento. Vocês gostaram do pão quentinho aí, né? Os espíritos voltam com o pão, vocês já ficaram com água na boca, já, né? Já vão atacar o pão aí depois do estudo, né? Tá certo. Fazer um pãozinho quentinho, pãozinho com manteiga. Vamos lá, né? Aí continuando a resposta aqui, né? Ele acha alguém que lhe compreenda o pensamento, e tal, né? Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. Veja bem, pode acontecer de ter vindo, né?
Mas pode acontecer que não, que foi uma situação que surgiu, o espírito quis e ele achou alguém que poderia interpretar o seu pensamento, né? Não que ele tenha vindo exatamente com essa missão, né? Pode ser uma situação diferente aí, né? Mais espontânea, né? O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Estão vendo? Muitos trabalhos artísticos é isso. E muitas descobertas também é isso. É a aproximação espontânea entre seres que querem ser úteis do plano espiritual com seres que se lhes sintonizam de alguma forma. É um movimento livre a transmissão do pensamento. É um movimento livre no universo. Não precisa ser espírita, não precisa ser médium propriamente, ou trabalhar na reunião mediúnica. Isso aí, em qualquer lugar, em qualquer momento, é um movimento livre, baseado apenas na similaridade de desejo, de pensamento, de concepção, de sintonia que há entre as pessoas. Vontade de ajudar determinada área, vontade de socorrer determinado problema que está existindo, certo? Então aí se você se sintoniza com pessoas que estão naquela proposta também. Mesmo que não haja uma preparação, uma programação prévia para isso, né? Mas há um movimento livre de sintonia, de afinidade, ok? Aí para terminar essa pergunta, né? Nós já estamos quase terminando aqui o estudo também, pessoal. Essa aqui é a última. Devemos acrescentar que durante o sono corporal, das ocupações. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Espera aí só um pouquinho, pessoal. Aqui. Na pergunta 577, né? Só tirar a dúvida aqui. Que às vezes tem algum probleminha de digitação, né? Deixa eu ver aqui. 577. Só um instantinho. Então vamos lá. 577, resposta. Devemos acrescentar que durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. Aí você vê que coisa, né? É que a gente percebe, a gente já está acostumado com o livro dos espíritos, né? Então tem coisa que a gente percebe que o contexto aqui não tá legal, né? Então aqui tem uma coisa errada aqui que foi colocada, né? Aqui eu vou pegando do PDF, né? E às vezes acontece de algum erro aí, né? Devemos acrescentar que durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução, né? Então, simplesmente é o quê? Né? Que a gente se encontra durante a noite, quando a gente se desprende do corpo físico, nós encarnados, nós nos encontramos com o espírito errante. Achando o espírito errante, é que ele está no erro? Não. Não tem nada a fazer errado, é um erro, não. Não é de errar. É de ser um espírito que está aguardando uma nova encarnação. Ainda não tem local fixo, né? Ora ele está na matéria, aí depois desencarna, vai para o plano espiritual, está na erraticidade, que significa o plano espiritual aguardando uma nova encarnação, tá? Então,
a gente se desprende do corpo e encontra os espíritos que estão próximos a nós, né? E a gente se entendendo, né? Né? Combinando, nós resolvemos fazer aquela obra. Então, isso aqui faz parte do que a continuidade do que os espíritos estavam esclarecendo, né? A respeito de que nem tudo é uma tarefa predestinada, pré-programada, planejada, não. O espírito encontrou algum encarnado que possa colocar em prática ali, possa escrever do pensamento que ele traz, né, por uma sintonia natural, né? Então eles se encontram à noite, conversam, resolvem que vão fazer isso. Né? Os dois se entendem acerca da execução da obra, tá bom? Ok? Aí terminamos aqui. A próxima é 578. Poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Tchan, 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 tchan. Vamos ver na semana que vem, né? Se poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão. Então vamos lá fazer a nossa prece final, né? Para a gente terminar aqui, tá? Vamos então agradecer, né? Nosso Mestre Jesus pela oportunidade, pela bênção, por estarmos, Senhor, junto a Ti, junto aos amigos espirituais, junto à coletividade de irmãos encarnados que está conosco, que nos dá o prazer da Sua presença, da Sua companhia virtual, da Sua amizade, do seu carinho, das Suas energias que chegam até nós e nos trazem bem-estar, nos trazem paz, nos trazem o carinho da Sua afeição. E que possamos todos, Senhor, nos sentirmos envoltos por essas vibrações cariciosas, nos desligarmos desse momento, mas continuarmos ligados a Ti, ligados à essência espiritual de que nos constituímos, ligado à fonte suprema de toda a luz, de todo o amor, de toda a verdade que é Deus, nosso Pai e Criador. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que possamos durante a noite nos encontrarmos e realizarmos boas obras conjuntamente. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, um grande abraço em todos, tá? Fiquem em paz, bom descanso. Amanhã a gente está junto, né? Novamente, às 20 horas. A gente tem o livro Os Mensageiros, de André Luiz, tá bom? Através do Chico Xavier. Então, fiquem com Deus. Até amanhã. Um abraço.